Até aqui nós vimos como fazer a análise dos sinais, ou seja, obter os coeficientes, obter os coeficientes da série de Fourier para alguns sinais. Em seguida, nós discutimos um pouco sobre a distorção harmônica total. E agora a ideia é ver alguns exemplos envolvendo a síntese de sinais. Nesse contexto, eu trago aqui o primeiro exemplo para que a gente avalie como isso se dá. A ideia aqui é determinar um sinal x de t, dado que os coeficientes da série de Fourier desse sinal são expressos dessa forma aqui. Ou seja, ck é igual a 1 sobre 2 elevado a módulo de k, e na jk π sobre 20, isso vale para todo k. Também nos é informado que o período do sinal é 2, ou seja, esse sinal é periódico e tem período 2. Aqui eu deixei como lembrete as equações de síntese, que é o que nós vamos usar agora, e também uma outra expressão que já é conhecida nossa do formulário. Eu só vou levar isso para o novo slide para que a gente possa, então, começar a resolver. Então, olha só, dessa informação do T0 igual a 2, nós conseguimos extrair que a frequência fundamental seria 2π sobre T0, ou seja, 2π sobre 2, e, portanto, o nosso ω0 seria igual a π radianos por segundo. Já o ck, nós poderíamos substituir na expressão de síntese, está aqui, e desenvolver essa expressão a fim de obter a representação matemática do sinal x de t. Então, como que nós faríamos isso? X de t vai ser o somatório, que vai de menos infinito até mais infinito, de 1 sobre 2 elevado a módulo de k, e mais jk π sobre 20, vezes e mais jk ω0 t. Eu vou deixar o ω0 por hora aqui, por quê? Porque a gente já sabe quanto ele vale, vale π. Então deixa aí, depois no final a gente substitui. Então o que nós poderíamos fazer aqui? Observar que essas duas exponenciais elas são função de k, então daria para agrupar isso, né, e deixar o k em evidência, por exemplo. Nós temos também aqui esse módulo de k, e talvez seria interessante quebrar isso, né, em duas partes ali, uma parte positiva e uma parte negativa. Por quê? Porque o módulo de x ele poderia ser expresso como sendo o próprio x, se o x for maior ou igual a zero, ou então como menos x, se o x for menor do que zero. Então, a ideia seria usar essa representação para dar um jeito nesse módulo de k que nós temos ali. Como que poderíamos fazer isso, então? Vamos quebrar em dois somatórios, um para valores de k positivo e um para valores de k negativo. Então, o primeiro somatório ele seria menos infinito até menos 1. Nesse caso, eu teria 1 sobre 2. E aí, como o k ele é negativo, o que acontece aqui? Eu preciso representar esse expoente como sendo menos k. Quando o k for negativo, esse menos que está na frente do k vai tornar o resultado ali positivo. E aí eu poderia seguir com e mais jk ω0 t mais π sobre 20. A outra parte do somatório seria de k de 0 até infinito. Nesse caso, nós teríamos 1 sobre 2 elevado a k e mais jk ω0 t mais π sobre 20. Agora, nós poderíamos pensar, talvez, em realizar uma troca de variáveis para nos livrarmos desse menos k aqui no expoente. Então, sei lá, substituir por L. E com isso, nós teríamos alguma coisa como, se o L é igual a menos k, então, quando o k for igual a menos infinito, eu tenho que o L é infinito. Quando o k for igual a menos 1, eu tenho então que o L é igual a 1. E aí, onde tiver menos k, vira L. Onde tiver k, vira menos L. Então, fazendo a substituição na expressão, nós vamos encontrar alguma coisa como somatório de L de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a L, e menos JL, ω0 t, mais π sobre 20. Mais somatório de k de 0 até infinito, de 1 sobre 2 elevado a k, e mais jk ω0 t mais π sobre 20. Poderíamos ainda colocar esse L como o expoente dos dois termos, ou seja, jogar aquela exponencial para dentro daquele 1 sobre 2 ali. A mesma coisa acontece aqui no k. Talvez ficaria um pouco mais simples para manipular depois. Vamos tentar fazer isso.
nós teríamos aqui, então, um somatório que vai de L de 1 até infinito, E de menos J, ômega 0t mais π sobre 20, isso aqui dividido por 2, e tudo isso elevado a L. Mais um outro somatório, que vai do K de 0 até infinito, de E mais J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2, isso tudo elevado a K. Aí, eu só queria chamar a atenção que um dos somatórios começa em 0, o outro somatório começa em 1. Poderia talvez encaixar os dois para que eles começassem em 0, para facilitar talvez um pouco ainda o nosso desenvolvimento. Então, como que nós poderíamos fazer isso? Basicamente, poderíamos fazer uma operação unitária, né? Soma 1 e subtrai 1. Esse mais 1 aqui, eu vou incorporar no somatório. Ao invés de eu começar a somar em 1, eu vou começar a somar em 0. E esse outro menos 1 eu deixo na expressão para que ele compense aquele mais 1 que eu coloquei. Então, poderíamos agora escrever isso como sendo o somatório de L de 0 até infinito, de E na menos J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2, mais o somatório de K de 0 até infinito, de E de mais J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2, menos aquele 1 que ficou sobrando aqui. Afinal de contas, o mais 1 nós incorporamos no somatório. Só faltou aqui é elevado a L e aqui é elevado a K. O que nós podemos fazer agora? Voltar para aquela nossa expressão do formulário. E nós percebemos que o somatório aqui, desses que nós precisamos resolver, começa em 0. Logo, eu teria R elevado a 0. R elevado a 0 vai ser 1. No limite superior do somatório, eu tenho infinito. Logo, eu teria aqui R de infinito mais 1, ou seja, R elevado a infinito. Basta agora aplicar a definição e ver onde é que isso vai parar. Eu vou abrir um novo slide e aí com isso nós seguimos o desenvolvimento. Beleza. Então, esse termo entre colchetes é o nosso R. Aplicando ali a solução que nós temos no formulário, nós teríamos então 1 menos R elevado a infinito, ou seja, menos isso aqui elevado a infinito. Seria, portanto, alguma coisa como E na menos J, ômega 0t π sobre 20, sobre 2, só que elevado a infinito, dividido por 1 menos E na menos J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2. No numerador nós temos essa exponencial complexa, dividido por 2, tudo isso elevado a infinito. Isso aqui vai tender para zero. Afinal de contas, o denominador dessa expressão aqui, ele tende para infinito. O outro somatório vai produzir algo muito semelhante a isso. Então, seria alguma coisa do tipo 1 menos E mais J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2. Tudo isso elevado a infinito, dividido por 1 menos E mais J, ômega 0t mais π sobre 20, sobre 2. Esse termo aqui no numerador também vai tender para zero. Sobrou ainda esse menos 1. Esse menos 1 a gente simplesmente repete ali na nossa expressão, com menos 1. Legal. O que resta fazer agora? Manipular essa expressão e dar uma simplificada. Como podemos fazer isso? Podemos talvez tirar o mínimo múltiplo comum aqui, né, nos denominadores. E aí talvez tentar juntar tudo isso numa expressão só, para ver o que a gente consegue obter como expressão final que caracteriza o nosso x de t. Nós teremos alguma coisa como 1 dividido por 2, 2 menos aquela exponencial complexa, mais 1 sobre 2 menos E mais J, ômega 0t mais π sobre 20, tudo isso dividido por 2, menos 1. Esse 2 que está aqui poderia ir para o numerador. Nós também percebemos que nós poderíamos tirar o mínimo comum entre os denominadores ali, juntar tudo isso numa expressão só. Isso produziria alguma coisa como 2e na menos j, ômega 0t, mais π sobre 20, que multiplica 2 menos e mais j, ômega 0t, mais π sobre 20. Menos 1 aqui. Menos 1 só estou repetindo. Quando eu pego esse denominador e divido pelo primeiro termo, vai sobrar só 2e na mais j, ômega 0t, mais π sobre 20. Então, seria esse 2 que está multiplicando aqui, né? Então, fica 2
2 menos E mais J ômega 0t mais π sobre 20, mais 2 menos E menos J ômega 0t mais π sobre 20, menos 1. Poderíamos ver agora o que acontece no nosso denominador aqui, né? Então, nós teríamos alguma coisa como 4 menos 2E mais J ômega 0t mais π sobre 20, menos 2E menos J ômega 0t mais π sobre 20, mais o produto entre essas duas exponenciais complexas, onde os expoentes eles são um inverso do outro, né? O negativo do outro. A soma desses dois expoentes seria zero, porque o exponencial de zero é 1. Então, nós teríamos aqui 1. Beleza. Esse 1 com esse 4 eu posso somar, vai virar 5. Enquanto que esse outro termo aqui, ele se parece muito com um cosseno, né? Basta multiplicar por 2 e dividir por 2 e colocar esse menos em evidência. Então, eu teria alguma coisa como menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20 no denominador. No numerador, a gente também consegue fazer algumas simplificações. Eu só vou abrir um novo slide e a gente segue o desenvolvimento. Então, aqui no numerador, nós vamos ter alguma coisa como 4 menos 2e mais j ômega 0t mais π sobre 20. No outro termo, vai ser alguma coisa como 4 menos 2e menos j ômega 0t mais π sobre 20. Esse 4 com esse outro 4 vão somar, enquanto que essas exponenciais, se agrupadas, formam um cosseno, né? Então, nós teríamos alguma coisa aqui no numerador como sendo 8 menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20, dividido por 5 menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20, menos aquele 1 que estava lá fora. Aqui vale um comentário que o x de t já está sendo dado por expressão matemática, a gente já tem um modelinho matemático para síntese dele, não precisaria manipular muito mais do que isso. Mas como nós queremos encontrar uma expressão simplificada para esse sinal, vamos tentar trabalhar mais um pouquinho, que seria, por exemplo, agora, tirando o mínimo múltiplo comum entre esse primeiro termo e aquele 1 que está ali fora, né? Então, nós teríamos alguma coisa aqui como 5 menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20. Aqui nós teríamos 8 menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20. Menos, aí esse termo do denominador vai multiplicar esse 1, né? Então seria menos 5 mais 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20. Esse menos 4 cosseno com esse mais 4 cosseno se cancela, e esse 8 com esse menos 5 vai sobrar 3 aqui. Logo, o que nós temos então é que o x de t ele seria dado por 3 dividido por 5 menos 4 cosseno de ômega 0t mais π sobre 20. Então, está aqui a expressão que caracteriza o nosso sinal, caso os coeficientes da série de Fourier sejam aqueles dados ali no enunciado do exercício. Aqui cabe talvez um lembrete de que o ômega 0 é igual a π. Nesse slide, eu deixei o desenvolvimento matemático seguido para obter esse resultado. Está organizado e cobre os principais passos que nós precisamos realizar para chegar à expressão final ali que caracteriza o nosso sinal x de t. Nesse slide aqui eu trago o espectro de magnitude, ou seja, o espectro de magnitude baseado naqueles coeficientes CK que nós temos ali. Trago também o espectro de fase, baseado naqueles coeficientes que foram fornecidos. Trago a expressão matemática que caracteriza o sinal no tempo e também um gráfico que esboça como seria então esse sinal quando plotado para diferentes valores de t. Apesar de nós termos determinado aqui uma expressão analítica que caracteriza o nosso sinal x de t, eu gostaria de abrir um parênteses nesse momento e resolver esse exercício seguindo um caminho levemente diferente. Nós não vamos obter uma expressão analítica que caracteriza o sinal, tal como essa aqui, uma expressão fechada, né, que não é mais função de k, mas a ideia é seguir um caminho diferente e usar essa expressão que nós vamos obter para extrair um pouco de informação sobre qual o impacto das diferentes componentes que caracterizam o sinal na síntese dele. E por que seria interessante fazer isso?
Porque se nós olharmos para o espectro de magnitude do sinal, nós percebemos que aquela componente para k igual a zero tem uma magnitude igual a 1, enquanto que a componente para k igual a 1, ou seja, a componente fundamental, já tem uma magnitude de meio, e as demais componentes têm uma magnitude cada vez menor. Ou seja, essas componentes de menor magnitude têm uma menor contribuição na síntese do sinal. E a ideia é determinar uma expressão que nos permite visualizar isso de forma efetiva. Para tal, nós vamos fazer o seguinte: nós vamos retomar a nossa expressão de x de t, ou seja, aquela expressão que permite fazer a síntese do sinal a partir dos coeficientes da série, e vamos substituir o nosso c de k nessa expressão. Então, nós teremos alguma coisa como x de t vai ser igual ao somatório para k de menos infinito a mais infinito, de 1 sobre 2, módulo de k, e mais jk, π sobre 20, vezes e mais jk, ômega 0t. Poderíamos agora nos livrar do módulo. Então, nós teremos aqui o somatório de k de menos infinito até menos 1, 1 sobre 2, elevado a menos k, vezes a exponencial. Eu já vou juntar ali as duas exponenciais, né? Então, ficaria e mais jk ômega 0t mais π sobre 20, mais somatório de k de 0 até infinito, de 1 sobre 2, elevado a k, e mais jk ômega 0t mais π sobre 20. Beleza. Aí, o que nós poderíamos fazer de novo? Fazer uma troca de variáveis, chamar esse menos k de L. O que vai acontecer? Que o somatório ele vai passar aí de 1 até infinito. Então, teríamos alguma coisa como somatório de L de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a L, e menos J, L, ômega 0t, mais π sobre 20, mais... Nesse somatório aqui, o que eu gostaria de fazer? Eu gostaria de fazer o somatório começar para k de 1, ao invés de k de 0. Por quê? Porque esse outro somatório está começando em 1, quero que encaixe nesse mesmo formato. Como que eu faço isso? Tirando o primeiro termo do somatório. Então, seria basicamente o quê? O somatório k de 1 até infinito, de 1 sobre 2, elevado a k, e mais jk, ômega 0t, mais π sobre 20. Como eu tirei aquele primeiro valor de k, ou seja, o k igual a 0, basta eu pegar isso aqui, fazer k igual a 0, que, portanto, produziria alguma coisa como 1 sobre 2 elevado a 0, vai dar 1. Exponencial de 0 vai dar 1, 1 vezes 1, 1. Então, vai aparecer um 1 aqui. Daí, eu quero chamar a atenção para o seguinte, que ambos os somatórios têm uma grande similaridade. Qual que é a ideia? Juntar isso num somatório só, colocando em evidência, por exemplo, esse 1 sobre 2 elevado a k. Para isso, qual que seria a estratégia? Fazer uma nova troca de variáveis, ou seja, eu faço uma troca de variáveis onde o L é igual a k, e aí onde tem L vira k, afinal de contas não faz diferença qual variável eu vou usar. E com isso, eu tenho então a possibilidade de agrupar esses dois somatórios em um só. Isso produziria alguma coisa como o somatório de k de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a k, que multiplica aquela exponencial ali, e na menos j, k ômega 0t mais π sobre 20, mais e mais jk ômega 0t mais π sobre 20, e aquele mais 1 fica ali fora. Beleza, poderíamos ainda multiplicar isso aqui por 2 e dividir isso aqui por 2. Esse termo aqui entre colchetes parece um cosseno, e nós poderíamos então reduzir isso aqui a cosseno de k ômega 0t mais π sobre 20. Com isso, x de t é igual a 1 mais o somatório de k de 1 até infinito, 1 sobre 2 elevado a k, vezes cosseno de k ômega 0t mais π sobre 20. Qual que é a ideia agora? A ideia é avaliar como que os diferentes termos que compõem esse somatório, ou seja, avaliar para k de 1, k de 2, qual é a contribuição deles para a síntese do x de t. Outro aspecto que eu queria também aproveitar para analisar seria o quê? Tá, e se porventura eu, ao invés de somar aqui todos os termos, ou seja, para todos os valores de k até infinito, eu somasse aqui até um valor de nzão.
Qual é o impacto disso na síntese do sinal? Por que eu estou trazendo isso à tona? Porque se nós olharmos ali no espectro do sinal, vou voltar aqui para a gente reforçar, se nós olharmos aqui, a magnitude dos primeiros coeficientes da série, ela é mais importante ou mais significativa do que a dos coeficientes de mais alta ordem. Isso indica que a contribuição desses termos para a síntese do sinal x de t é muito pequena. E isso vai ficar evidente se nós analisarmos essa expressão aqui, pensando em valores de k individuais, k igual a 1, k igual a 2, k igual a 3, e também considerarmos depois um somatório de 1 até um nzão, ou seja, um valor menor do que infinito. Com isso eu consigo ter uma ideia de quantos coeficientes efetivamente eu precisaria utilizar para sintetizar aquele sinal com uma boa aproximação. Ou seja, ao invés de eu considerar todos os infinitos coeficientes, eu considero um número reduzido. No fundo, o que o gerador de função de onda arbitrária faz é exatamente isso. Ele pega um modelo de um sinal, extrai a partir dele os coeficientes da série e ele acaba truncando esses coeficientes da série num dado número de coeficientes. Ou seja, eu vou considerar aqui para a síntese desse sinal uma boa aproximação, 10 coeficientes, 20 coeficientes, 100 coeficientes, 1000 coeficientes, depende do sinal que está sintetizando. A ideia nossa nesse contexto é ver qual que é a contribuição de cada uma dessas componentes. Aqui eu deixo esse desenvolvimento, caso vocês queiram olhar, mas foi isso que a gente acabou de realizar ali. Então, qual que é a ideia aqui, né? A ideia é, a partir dessa expressão de x de t, estudar como que os diferentes componentes contribuem para a síntese do sinal. Se eu estou olhando para k igual a zero, isso equivale à contribuição dessa constante, ou seja, desse 1 aqui para a síntese do meu sinal. Por quê? Porque ele não tem componente oscilatória. A gente sabe que o C de zero, ele caracteriza o nível DC do sinal. Se eu olho para o gráfico, o que eu percebo aqui? Percebo que isso seria 1 para todo t. Se eu agora esqueço esse primeiro termo e penso simplesmente na expressão do somatório, considerando apenas o valor de k igual a 1, ou seja, o módulo de k igual a 1, que isso pegaria o k de menos 1 e o k de 1, basicamente o que nós teríamos aqui é que a primeira componente, ou seja, a componente fundamental para a síntese daquele meu sinal, seria esse cosseno aqui com essa dada frequência. Quando eu passo agora para módulo de k igual a 2, ou seja, eu estou considerando a componente proveniente do c de menos 2 e do c de 2, o que eu percebo é que esse sinal resulta nisso aqui, ou seja, nesse cosseno de mais alta frequência, ou seja, de 2 ômega zero, só que com amplitude que é a metade do cosseno anterior. Se eu for fazendo isso para os diferentes valores de k, o que eu vou percebendo? Que, por exemplo, para módulo de k igual a 5, ou seja, considerando o c de menos 5 e o c de 5, a contribuição que eu estou tendo naquele x de t é a desse sinal que está expresso aqui, ou seja, um sinal de baixíssima amplitude, uma frequência super alta. Como que então eu sintetizo o sinal x de t? Basicamente somando essas diferentes parcelas, ou seja, eu somo esse sinal obtido para k igual a 0, com esse sinal obtido para k igual a 1, depois eu somo isso aqui com o sinal obtido para k igual a 2, somo com k igual a 3, k igual a 4, k igual a 5 e tal, até o k infinito. Quando eu faço toda essa soma, eu produzo aquele sinal x de t que nós vimos anteriormente. Então nós conseguimos concluir que aquelas componentes de menor ordem, elas contribuem com aquelas características de variação lenta do sinal, enquanto que as componentes de mais alta ordem contribuem com as características de variação rápida do sinal. Geralmente, o que acaba acontecendo? Que essas componentes de menor ordem, elas provocam alterações de grande importância no nosso sinal, enquanto que aquelas componentes de mais alta ordem, elas provocam mudanças de menor significância no nosso sinal. Nós também sabemos que a taxa de decaimento dos coeficientes da série, quando eu olho para o espectro, de uma onda triangular seria alguma coisa do tipo 1 sobre k ao quadrado, de uma onda quadrada seria 1 sobre k. Ou seja, se eu estou ali com o espectro do meu sinal, no caso de uma onda quadrada ou de uma onda triangular, a taxa de decaimento desses coeficientes aqui vai atender a algo do tipo 1 sobre k ao quadrado ou 1 sobre k, dependendo qual que é o tipo de onda que nós estamos trabalhando. Vamos agora pensar no seguinte: para fazer a síntese do sinal, nós percebemos que a expressão ela demanda de todos os coeficientes de k de 1 até infinito.
Ok, o que acontece se ao invés de eu somar até o infinito, eu truncar em um dado valor? Por exemplo, se eu considero uma aproximação do tipo, eu aceito os componentes k de 0 e k de 1, que sinal eu consigo sintetizar? Ah, esse aqui. Ele ainda é bastante diferente do sinal x de t que nós já havíamos plotado. Então vamos pensar em adicionar mais alguns componentes dessa síntese. Então, ao invés de considerar só o k de 0 e o k de 1, vamos considerar agora o k de 0, de 1 e de 2. Quando eu faço a síntese, o que eu percebo? Percebo que o sinal ele começa a ir na direção daquele x de t que nós havíamos sintetizado, ou seja, daquele x de t que nós tínhamos uma expressão analítica. Quando eu considero k de 0, 1, 2, 3 até o 4, eu percebo que o sinal está cada vez mais se aproximando daquele x de t que nós já havíamos obtido. Até que, no caso de k de 0 até 9, eu observo que o sinal sintetizado, ou seja, essa aproximação de x de t que nós obtivemos em relação àquela outra expressão analítica lá do x de t, já é muito próximo, muito semelhante. Bom, isso nos leva a concluir que, muitas vezes, para obter uma boa aproximação para a síntese daquele sinal x de t, eu não necessariamente preciso considerar todos os coeficientes da série de Fourier daquele sinal. Nós percebemos nesse caso que está em tela que, se eu considerar, por exemplo, desde o k de menos 9 até o k de 9, eu já consigo obter uma síntese muito boa para o nosso sinal x de t. Isso vale para todos os casos? Não. Isso depende do espectro do sinal. O que nós percebemos no espectro desse sinal em particular? Que as componentes para k de menor ordem, elas tinham maior magnitude, e essa magnitude ia caindo conforme a ordem da componente ia aumentando, ou seja, para valores de k maiores. Com isso, eu sei que a contribuição daquelas componentes à síntese do sinal ela é menos significativa. Logo, eu posso, então, descartar aquelas componentes na síntese, que o impacto disso no sinal vai ser muito pequeno. Então, a gente consegue ter uma ideia de que nem sempre para a síntese de um sinal eu preciso olhar para todas as componentes. Na prática, é isso que o gerador de função de onda arbitrária vai fazer. Por exemplo, você vai desenhar uma onda arbitrária, periódica. O gerador de função ele vai, primeiramente, calcular os coeficientes CK da série, vai estabelecer um limite para esse valor de K, ou seja, eu estou interessado por os valores de K menores do que um dado módulo lá, módulo, sei lá, N. A partir desses coeficientes, C de K, ele vai, então, fazer a síntese do meu sinal. Ou seja, ele vai considerar só uma parcela dos coeficientes para produzir uma boa aproximação do nosso sinal x de t. É isso que internamente ele vai acabar fazendo. Afinal de contas, não tem como um gerador de função produzir ali uma soma infinita. Ele nunca conseguiria colocar nada na saída. Nesse outro exemplo, a ideia aqui é, de novo, determinar o sinal x de t, partindo da ideia de que os coeficientes da série são dados por essa expressão que nós temos aqui. E a frequência fundamental do sinal seria π. O que nós temos então? Nós precisamos aqui usar a equação de síntese. Temos lá que x de t vai ser o somatório de k de menos infinito até mais infinito, de ck, e mais j, k, ômega 0t. Logo, bastaria substituir aqui os diferentes valores de ck e resolver a expressão. Antes da gente seguir adiante, eu só queria chamar a atenção de que essa expressão do CK ela é dada por funções de impulso. Quer dizer que esse C de K ele só vai ser não nulo para alguns valores de K. Quais valores de K? Aqueles que zeram o argumento da função impulso. Por exemplo, para K de 3, o que eu teria? Eu teria então o C de 3, que vai ser o delta de 3 menos 3, ou seja, o argumento aqui vai ser 0, delta de 0 é 1, logo eu teria então o 2 ali na expressão do C de K. Se eu faço análise para os outros termos, o que eu percebo? Que todos eles vão ser delta de algo diferente de 0, ou seja, que o argumento não vai ser 0. Portanto, todos esses outros impulsos que aparecem na expressão vão ser 0. Vamos agora avaliar o que aconteceria no C de 2. Seria C de 2. Então, primeira função impulso aqui, o argumento seria 2 menos 3, vai ser delta de menos 1. Delta de menos 1 é 0. Depois eu teria 2 menos 2, o argumento aqui seria 0. Delta de 0 é 1, logo eu teria aqui menos j. Se eu faço análise para k de menos 2, o que nós teríamos? C de menos 2. Então, o primeiro termo aqui vai ser
0. O segundo termo aqui vai ser 0. Esse termo aqui vai ser menos 2 mais 2. O que vai acontecer aqui, eu vou ter então delta de 0. Delta de 0 é 1, sobra j. Quando eu faço análise para cá de menos 3, o que nós vamos observar? Vai ficar 3 menos 3, vai ser então 0 esse primeiro termo, 0 o segundo termo, 0 esse termo aqui, e aqui eu teria menos 3 mais 3, logo isso aqui seria delta de 0. Delta de 0 é 1, sobra então que o c de menos 3 vai ser 2. Isso faz sentido, afinal de contas o c de 3 seria igual ao complexo conjugado c de menos 3, c de 2 seria igual ao complexo conjugado c de menos 2. Bastaria agora substituir esse c de k na expressão, só que veja que essa expressão do somatório ela se estende de menos infinito mais infinito. E a gente sabe que o c de k ele é 0 para módulo de k diferente de 2 e 3. Ou seja, todos os outros coeficientes da série, que não esses que nós listamos em tela, são 0. Portanto, não faz sentido eu abrir esse somatório para todos os termos. Basta abrir para o c de menos 3, menos 2, 2 e 3. O que nós teríamos então? Nós teríamos que o c de menos 3 vezes e menos j 3 ômega 0t mais o c de menos 2, e na menos j 2 ômega 0t, mais o c de 2, e mais j 2 ômega 0t, mais o c de 3, e mais j3 ômega 0t. Basta agora substituir os valores ali, né? Nós temos então que o c de 3 é 2, o c de 2 é menos j, o c de menos 2 é j, e o c de menos 3 é 2. Então, nós poderíamos agora agrupar essa exponencial aqui que envolve 3 ômega 0 e menos 3 ômega 0. E o mesmo vale para essa aqui do 2 ômega 0. Então, nós teríamos alguma coisa como 2, que multiplica e na menos j3 ômega 0t, mais e na mais j3 ômega 0t, menos j e na mais j2 ômega 0t, menos e na menos j2 ômega 0t. Esse primeiro termo aqui, ele se assemelha muito com o cosseno. Basta o quê? Basta dividir por 2 e multiplicar por 2. E aí isso aqui se reduziria a um cosseno. Enquanto que esse segundo termo aqui, eu poderia multiplicar por 2j e dividir por 2j. Com isso, eu teria alguma coisa que se assemelha muito a um seno. Nós temos aqui 4 cosseno de 3 ômega 0t. Esse 2j que multiplica aqui com esse menos j vai virar mais 2, seno de 2 ômega 0t. Nós temos aqui a síntese do nosso sinal x de t. Qual foi o ponto-chave aqui? É perceber que, nesse caso, a função delta ali é a função delta de Dirac. Eu sei que ela é não nula apenas quando o argumento é 0. Avalio em quais situações esse argumento vai ser 0. Com isso, eu consigo determinar quais são os diferentes coeficientes. E esses coeficientes é o que eu uso para fazer a síntese do sinal. Ou seja, eu pego aquela expressão de síntese, expando ela, considerando os coeficientes não nulos, e aí eu consigo, manipulando, obter essa expressão final que caracteriza o nosso x de t. Aqui eu deixo o desenvolvimento passo a passo, que foi seguido, mas o caminho é esse que nós acabamos de discutir. Nesse slide eu trago a representação do nosso sinal x de t, seria essa aqui. Então, aquelas duas componentes ali, quando somadas, produzem isso. E se eu plotar a contribuição individual do x1 e do x2, eu teria no x1 isso aqui e no x2 isso aqui. Então, a gente percebe que a soma desses dois sinais, x1 e x2, produz aquele sinal x de t que está ilustrado ali.